Olá, tudo bem? Estamos de volta para o terceiro vídeo da aula de número 18 sobre regra da cadeia para estudantes de SI da EASH USP, disciplina de Cálculo 2. Então, nesse vídeo, nós queremos discutir como usar a regra da cadeia para realizarmos uma diferenciação implícita. Então, se nós voltarmos lá em cálculo 1, nós podemos escrever uma função f de xy igual a zero, de maneira que essa função f de xy é uma forma implícita, né, de representarmos y como função de x. Se nós tivermos essa expressão dada, então nós conseguimos calcular a derivada de y em relação a x usando a regra da cadeia para uma função, usando a derivada parcial, né? Então, aqui temos f de x e y é uma função de x, então nós aplicamos o del x, né, a f e ficamos como ele é uma função de duas variáveis, del f del x vezes dx mais del f del y vezes dy dx, derivada de zero é zero. Então, temos aqui, né, a aplicação da regra da cadeia de número 1 nesse processo. E nós podemos inverter, né, o dx vale 1. E tomando a derivada de f em relação a y como não nula para toda a equação, então nós podemos passar este termo para o lado de lá com o sinal de menos, ficamos com menos del f del x, dividido por del f del y, né, porque nós passamos esse termo aqui dividindo. Outra maneira de escrever é que del y del x é igual a menos f índice x dividido por f índice y. E aí nós temos no exemplo de número 8, ele nos pede para calcularmos a derivada de y em relação a x se definirmos y em termos desta equação, ou seja, temos uma definição implícita de y como função de x. Então, nós vamos, a primeira coisa, né, nós vamos escrever essa expressão aqui como uma equação ou uma função f de xy. Então, temos aqui f de xy igual a x quadrado menos y, não, x ao cubo mais y ao cubo menos 6xy, isso vai ser igual a zero. E aí nós usamos a regra da diferenciação implícita, né, dy dx vai ser menos del f del x dividido por del f del y. E agora, isso aqui fica igual então a menos del x da expressão f de xy, né, dividido por del y da expressão f de xy. E isso vai dar, então, derivada do primeiro termo em relação a x, cai o 3, fica o 2, né? Então 3x² mais derivada desse termo é zero, menos derivada em relação a x de 6xy, cai o x fora, fica 6y. Então, 3x² menos 6y, simplificando, podemos colocar o 3 em evidência aqui. Analogamente, calculando del y, né, de x ao cubo mais y ao cubo menos 6xy, obtemos, seria 3y² menos 6x, mas colocamos o 3 em evidência, simplificamos, então o resultado final de dy dx é menos x² menos 2y dividido por y² menos 2x. A segunda forma de diferenciação implícita é aquela em que a gente tem agora uma função z, uma função de duas variáveis, xy, e nós definimos z implicitamente em termos de uma função f de xyz, né? E o nosso objetivo agora vai ser calcular as derivadas de parciais de z em relação a x e z em relação a y. Então, nós vamos usar o mesmo truque usado anteriormente, vamos pegar a expressão f de xyz igual a zero e aplicar a derivada del x de f. Então, derivamos f em relação à primeira variável e vezes a primeira variável
a derivada em relação a x. Note que essa é a regra da cadeia de número 1, novamente. Agora, mais del f del y, dy dx, mais del f del z, del x, derivada de zero é o próprio zero. Dx é 1. dy dx, como y e x são variáveis independentes, então derivada de y em relação a x é zero, tá? Fica fora do jogo. Então derivada de y em relação a x é zero, assim como derivada de x em relação a y é zero, tá? Então esse termo sai fora. Este termo aqui, sem esse elemento que vale 1, né, ele passa para o lado de lá, ficamos com menos f índice x dividido por f índice z aqui, né, que está multiplicando del z, del x e passa dividindo. Então del z, del x igual a menos f índice x dividido por f índice z. Podemos proceder de maneira análoga para calcular del z, del y, tá, que fica igual a menos f índice x dividido por f índice z. Fazendo um exemplo, vamos definir uma função z de xy implicitamente em termos dessa equação, né? X ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6yz menos 1. Isso vai ser igual a zero, evidentemente. Igual a 1 aqui, né? Então nós vamos só passar o 1 para cá, subtraindo, e ficamos com um f de x, y, z. E com isso, podemos calcular as derivadas parciais de z em relação a x e y, aplicando a derivada parcial implícita, né, à função f de x, y, z. Então f índice x fica igual a del x desta expressão, que é o f de x, y, z. E agora, derivando em relação a x esse termo, x ao cubo fica 3x ao quadrado, mais 0, mais 6xyz menos 1. Derivada disso é zero também, né? Então ficamos com 3x quadrado, 6yz. Analogamente, o f índice y e f índice z ficam, respectivamente, 3y quadrado mais 6xz e 3z ao quadrado mais 6xy. E aí, para calcularmos del z, del x, fazemos, né, menos f índice x sobre f índice z, colocando o 3 em evidência nas duas expressões, temos como resultado final que fica menos x quadrado mais 2yz dividido por z ao quadrado mais 2xy. Já o del z, del y, seguindo de forma análoga, fica menos y ao quadrado mais 2xz dividido por z ao quadrado mais 2xy. Esse interfone é porque tem alguém curioso para aprender cálculo conosco. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.